Abriram-se então as portas do templo de Deus no céu e foi vista a arca da sua aliança no santuário. Apocalipse capítulo 11, versículo 19. A arca da aliança de Deus está no Santo dos Santos, no lugar santíssimo, que é o segundo compartimento do santuário. No ministério do tabernáculo terrestre, que era apenas uma figura e uma sombra do que existe nos céus, este compartimento só se abria no grande dia das expiações para a purificação do santuário. Portanto, o anúncio de que o templo de Deus no céu se tinha aberto e de que a arca da sua aliança tinha sido vista, indica a abertura do lugar santíssimo no santuário celestial em 1844, quando Cristo ali entrou para efetuar a obra final da expiação. Os que pela fé seguiram o seu sumo sacerdote, quando este iniciou o ministério no lugar santíssimo, contemplaram a arca do seu concerto. Como tinham estudado o assunto do santuário, conseguiram compreender a mudança realizada no ministério do Salvador e viram que ele agora exercia o seu ministério diante da arca de Deus, apresentando o seu sangue em favor dos pecadores. A arca do tabernáculo terrestre continha as duas tábuas de pedra sob as quais estavam inscritos os preceitos da lei de Deus. A arca era apenas o receptáculo das tábuas da lei e a presença desses preceitos divinos é que lhe dava valor e santidade. Quando se abriu o templo de Deus no céu, foi vista a arca do seu testemunho. Dentro do Santo dos Santos, no santuário celestial, estava guardada religiosamente a lei divina, a lei que foi pronunciada pelo próprio Deus por entre os trovões do Sinai e escrita pelo seu próprio dedo nas tábuas de pedra. A lei de Deus no santuário celeste é o grandioso original, de que os preceitos inscritos nas tábuas de pedra, registadas por Moisés no Pentateuco, eram uma transcrição exata. Os que conseguiram compreender este importante ponto foram dessa forma levados a ver o caráter sagrado e imutável da lei divina. Viram como nunca antes a força das palavras do Senhor. Até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um til se omitirá da lei. Mateus capítulo 5, versículo 18. A lei de Deus, sendo a revelação da sua vontade, a transcrição do seu caráter, deve permanecer para sempre no céu, como uma fiel testemunha. Nenhum mandamento foi anulado, nenhum jota ou til se mudou. Diz o salmista: para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Salmo 119, versículo 89. São fiéis todos os seus mandamentos, permanecem firmes para todo o sempre. Bem no centro do Decálogo está o quarto mandamento, tal como foi a princípio proclamado. Lembra-te do dia de sábado para o santificar, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Êxodo capítulo 20, versículos 8 a 11. O Espírito de Deus tocou no coração dos que estudavam a sua palavra. O Espírito de Deus tocou no coração dos que estudavam a sua palavra. Impressionava-os a convicção de que tinham transgredido este mandamento por ignorância, deixando de tomar em consideração o dia de repouso do Criador. Começaram a examinar as Escrituras para a observância do primeiro dia da semana, em lugar do dia em que Deus tinha santificado, mas não conseguiram encontrar nas Escrituras nenhuma prova de que o quarto mandamento tivesse sido abolido ou de que o sábado tivesse sido mudado. A bênção que a princípio destacava o 7º dia nunca tinha sido retirada. Tinham procurado conhecer e fazer a vontade de Deus com sinceridade, mas agora viam-se como transgressores da sua lei. Por isso o seu coração encheu-se de tristeza e manifestaram lealdade para com Deus, santificando o seu sábado. Foram feitos muitos e perseverantes esforços para derrubar a sua fé. Ninguém poderia deixar de ver que se o santuário terrestre era uma figura ou um modelo do celestial, a lei depositada na arca, na terra, era uma transcrição exata da lei da arca que está no céu e que a aceitação da verdade sobre o santuário celeste envolvia o reconhecimento dos requisitos da lei de Deus e da obrigatoriedade da guarda do sábado do quarto mandamento. Aí estava o segredo da oposição atroz e decidida à exposição harmoniosa das Escrituras que revelavam o ministério de Cristo no santuário celestial. Os homens procuravam fechar a porta que Deus tinha aberto e abrir a que Ele tinha fechado.
Mas o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre, tinha declarado: eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Apocalipse capítulo 3, versículos 7 e 8. Cristo tinha aberto a porta ou o ministério do lugar santíssimo, e a luz que resplandecia através dela no santuário celestial demonstrou que o quarto mandamento estava incluído na lei que ali estava guardada. O que Deus estabeleceu, ninguém pode derrubar. Os que aceitaram a luz relativa à mediação de Cristo e à perpetuidade da lei de Deus acharam que estas eram as verdades apresentadas no capítulo 14 de Apocalipse. As mensagens deste capítulo constituem uma tríplice advertência que deve preparar os habitantes da terra para a segunda vinda do Senhor. O anúncio "Vinda é a hora do seu juízo" aponta para a obra final do ministério de Cristo, para a salvação dos homens. Anuncia uma verdade que deve ser proclamada até que a intercessão do Salvador termine e ele volte à terra para receber o seu povo. A obra do juízo que começou em 1844 deve continuar até que os casos de todos estejam decididos, tanto dos vivos como dos mortos. Daqui se conclui que ela se estenderá até ao fim do tempo da graça para a humanidade. Para que os homens se possam preparar para estar em pé no juízo, a mensagem ordena que temam a Deus e lhe deem glória, e adorem aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. O resultado da aceitação destas mensagens é dado nestas palavras: aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Para que se possam preparar para o juízo, é necessário que os homens guardem a lei de Deus. Esta lei será a norma de caráter no juízo. Todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo. E ele diz que os que praticam a lei hão de ser justificados. Romanos capítulo 2, versículos 12 a 16. A fé é essencial para se guardar a lei de Deus, pois sem fé é impossível agradar-lhe. E tudo o que se faz em desacordo com a fé é pecado. Romanos capítulo 14, versículo 23. Na mensagem do primeiro anjo, os homens são chamados a temer a Deus e dar-lhe glória e adorá-lo como Criador do céu e da terra. Para isto devem obedecer à sua lei. Diz Salomão: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo o homem. Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. Sem obediência aos seus mandamentos, nenhum culto pode ser agradável a Deus. Este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Provérbios capítulo 28, versículo 9. O dever de adorar a Deus baseia-se no facto de que Ele é o Criador e de que a Ele todos os outros seres devem a existência. E onde quer que se apresente na Bíblia o seu direito à reverência e adoração, acima dos deuses dos pagãos, enumeram-se as provas do seu poder criador. Todos os deuses dos povos são coisas vãs, mas o Senhor fez os céus. A quem, pois, me fareis semelhante, para que lhe seja semelhante, diz o Santo. Levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou estas coisas. Isaías capítulo 40, versículos 25 e 26. Assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Eu sou o Senhor, e não há outro. Isaías capítulo 45, 18. Diz o salmista: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu. Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Salmo 95, versículo 6. E os seres santos que adoram Deus nos céus declaram porque é que lhe é devida esta homenagem. Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas. Apocalipse capítulo 4, versículo 11. No capítulo 14 de Apocalipse, os homens são convidados a adorar o Criador, e a profecia revela uma classe de pessoas que, como resultado da tríplice mensagem, observam os mandamentos de Deus. Um desses mandamentos aponta diretamente para Deus como sendo o Criador. O quarto mandamento declara: o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Êxodo capítulo 20, versículos 10 e 11. Acerca do sábado diz mais o Senhor: ele é um sinal para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Ezequiel capítulo 20, versículo 20.
E a razão apresentada é porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e restaurou-se. A importância do sábado como memorial da criação consiste em conservar sempre presente o verdadeiro motivo de se render culto a Deus, porque Ele é o Criador e nós as suas criaturas. O sábado, portanto, está na própria base do culto divino, pois ensina esta grande verdade da maneira mais impressionante e nada mais faz isto. O verdadeiro fundamento para o culto divino, não só do que se realiza no 7º dia, mas de todo o culto, encontra-se na distinção entre o Criador e as suas criaturas. Este facto capital nunca poderá tornar-se obsoleto e nunca deverá ser esquecido. Foi para conservar sempre esta verdade perante o espírito dos homens que Deus instituiu o sábado no Éden. E enquanto o facto de Ele ser o nosso Criador continuar a ser o motivo pelo qual o devamos adorar, o sábado permanecerá como sinal e memória disso. Se o sábado tivesse sido guardado universalmente, os pensamentos e afetos dos homens teriam sido dirigidos ao Criador como objeto de reverência e culto, e nunca teria havido um idólatra, um ateu ou um infiel. A guarda do sábado é um sinal de lealdade para com o verdadeiro Deus, aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Deduz-se que a mensagem que ordena aos homens adorar Deus e guardar os seus mandamentos apelará especialmente para que eles observem o 4º mandamento. Em contraste com os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus, o 3º anjo indica outra classe contra cujos erros profere uma solene e terrível advertência. Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus. Apocalipse 14, versículos 9 e 10. Para a compreensão desta mensagem é necessária uma correta interpretação dos símbolos empregados. O que é representado pela besta, pela imagem e pelo sinal? A cadeia de profecias na qual se encontram estes símbolos começa no capítulo 12 de Apocalipse, com o dragão que procurava destruir Cristo no seu nascimento. É dito que o dragão é Satanás. Está escrito em Apocalipse capítulo 12, versículo 9. Foi ele que atuou através de Herodes para matar o Salvador. Mas o principal agente de Satanás, ao fazer guerra contra Cristo e o seu povo, durante os primeiros séculos da era cristã, foi o Império Romano, no qual o paganismo era a religião dominante. Assim, embora o dragão represente primeiramente Satanás, é no segundo sentido o símbolo da Roma pagã. No capítulo 13, versículos 1 a 10, descreve-se a besta, semelhante ao leopardo, à qual o dragão deu o seu poder, o seu trono e o grande poderio. Este símbolo, como a maioria dos protestantes tem definido, representa o papado que se sucedeu no poder, no trono e na autoridade, até aí mantidos pelo antigo Império Romano. Quanto à besta, semelhante ao leopardo, é dito, foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfémias, e abriu a sua boca em blasfémias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. Esta profecia, que é quase idêntica à descrição da ponta pequena de Daniel 7, refere-se inquestionavelmente ao papado. Deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. E diz o profeta, vi uma das suas cabeças como que ferida de morte. E mais, se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar à espada, necessário é que à espada seja morto. Os 42 meses são o mesmo que tempo, tempos e metade de um tempo. 3 anos e meio, ou os 1260 dias de Daniel 7, tempo durante o qual o poder papal deveria oprimir o povo de Deus. Este período, conforme é dito nos capítulos anteriores, começou com a supremacia do papado no ano 538 da nossa era e terminou em 1798. Nesta ocasião, o Papa foi preso pelo exército francês e o poder papal recebeu a chaga mortal, cumprindo-se a perdição: se alguém leva em cativeiro irá. Neste ponto é introduzido outro símbolo. Diz o profeta, vi subir da terra outra besta e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro.
Está escrito em Apocalipse capítulo 13, versículo 11. Tanto a aparência deste animal como a maneira como surgiu indicam que a nação por ela representada é diferente das que são mostradas sob os símbolos precedentes. Os grandes reinos que têm governado o mundo foram apresentados ao profeta Daniel como animais ferozes, que surgiam quando os 4 ventos do céu combatiam no mar grande. Daniel capítulo 7, versículo 2. Em Apocalipse 17, um anjo explicou que águas representam povos e multidões e nações e línguas. Está escrito no versículo 15. Ventos são símbolos de conflitos. Os 4 ventos do céu a combaterem no mar grande representam as terríveis cenas de conquista e revolução, pelas quais os reinos têm atingido o poder. Mas a besta de chifres, semelhantes aos do cordeiro, foi vista a subir da terra. Em vez de subverter outras potências para se estabelecer, a nação assim representada deve surgir em território anteriormente desocupado, crescendo gradual e pacificamente. Não poderia, pois, surgir entre as populosas e agitadas nações do velho mundo. Esse mar turbulento de povos e multidões e nações e línguas deve ser procurada no Ocidente. Que nação do Novo Mundo estava, em 1798, a ascender ao poder, apresentando indícios de força e grandeza e atraindo a atenção do mundo? A aplicação do símbolo não admite dúvidas. Uma nação, e apenas uma, satisfaz as especificações desta profecia. Esta aponta sem qualquer dúvida para os Estados Unidos da América. Várias vezes, ao descreverem a origem e o crescimento desta nação, oradores e escritores têm emitido inconscientemente o mesmo pensamento e usado quase sempre as mesmas palavras do escritor sagrado. A besta foi vista a subir da terra. E, segundo os tradutores, a palavra aqui traduzida por subir significa literalmente crescer ou brotar como uma planta. E, como vimos, a nação deveria surgir num território previamente desocupado. Um preeminente escritor, descrevendo a origem dos Estados Unidos da América, fala do mistério da sua procedência do nada e diz: tal como a semente silenciosa, desenvolvemo-nos, tornando-nos no império. Um jornal europeu, em 1850, referiu-se aos Estados Unidos da América como um império maravilhoso que estava a emergir e, no silêncio da terra, aumentava diariamente o seu poder e orgulho. Edward Everett, num discurso sobre os peregrinos fundadores desta nação, disse: terão eles procurado um lugar isolado, inofensivo por ser desconhecido e seguro pela distância, onde a pequenina igreja de Leiden pudesse gozar de liberdade de consciência? Eis as imensas regiões sobre as quais, em conquista pacífica, implantaram os estandartes da cruz. E tinha 2 chifres, semelhantes aos de um cordeiro, diz Apocalipse. Os chifres, semelhantes aos do cordeiro, indicam juventude, inocência e brandura, o que apropriadamente representa o caráter dos Estados Unidos da América quando foram apresentados ao profeta como estando a subir em 1798. Entre os exilados cristãos que primeiramente fugiram para a América do Norte e procuraram refúgio contra a opressão real e a intolerância dos sacerdotes, havia muitos que decidiram estabelecer um governo sobre o amplo fundamento da liberdade civil e religiosa. As suas ideias foram transcritas na Declaração da Independência, que estabeleceu a grande verdade de que todos os homens são criados iguais e dotados de um inalienável direito à vida, liberdade e procura da felicidade. E a Constituição garante ao povo o direito de se governar a si próprio, estipulando que os representantes eleitos pelo voto do povo façam e administrem as leis. Foi também concedida a liberdade de fé religiosa, sendo permitida a todo homem adorar Deus segundo os ditames da sua consciência. Republicanismo e protestantismo tornaram-se nos princípios fundamentais da nação. Estes princípios são o segredo do seu poder e da sua prosperidade. Os oprimidos e desprezados de toda a cristandade têm-se voltado para esta terra com interesse e esperança. Milhões de pessoas têm aportado nas suas praias e os Estados Unidos alcançaram lugar entre as mais poderosas nações da terra. Mas a besta de chifres semelhantes aos do cordeiro falava como o dragão e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada. E dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. Apocalipse capítulo 13, versículos 11 a 14.
Os chifres semelhantes aos do cordeiro e a voz de dragão deste símbolo indicam uma contradição flagrante entre o que a nação assim representada professa e pratica. O falar da nação são os atos das suas autoridades legislativas e judiciais. Através destes atos desmentirá os princípios liberais e pacíficos que estabeleceu como fundamento da sua política. A perdição de falar como o dragão e de exercer todo o poder da primeira besta anuncia claramente o desenvolvimento do espírito de intolerância e perseguição que as nações representadas pelo dragão e pela besta semelhante ao leopardo manifestaram. E a declaração de que a besta de 2 chifres faz com que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, indica que a autoridade desta nação deve ser exercida impondo algum tipo de observância que constituirá um ato de homenagem ao papado. Tal atitude seria abertamente contrária aos princípios deste governo, ao espírito das suas instituições livres, às afirmações insufismáveis e solenes da Declaração de Independência e à Constituição. Os fundadores da nação procuraram sabiamente prevenir o uso do poder secular por parte da Igreja, com o seu inevitável resultado: intolerância e perseguição. A Constituição estipula que o Congresso não fará nenhuma lei que oficialize alguma religião ou proíba o seu livre exercício e que nunca será exigida nenhuma prova de natureza religiosa como requisito para qualquer cargo de confiança pública nos Estados Unidos da América. Apenas em flagrante violação destas garantias à liberdade da nação é que qualquer observância religiosa poderá ser imposta pela autoridade civil. Mas a incoerência de tal procedimento não é maior do que o que se encontra representado no símbolo. É a besta de chifres semelhantes aos do cordeiro, dizendo-se pura, suave e inofensiva, que fala como dragão, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta. Aqui é representada claramente a forma de governo em que o poder legislativo emana do povo. Uma prova das mais convincentes de que os Estados Unidos são a nação indicada na profecia. Mas o que é a imagem da besta? E como será ela formada? A imagem é feita pela besta de 2 chifres e é uma imagem à primeira besta. É também chamada imagem da besta. Portanto, para sabermos o que é a imagem e como será formada, devemos estudar as características da própria besta, o papado. Quando a primeira igreja se corrompeu, afastando-se da simplicidade do Evangelho e aceitando ritos e costumes pagãos, perdeu o espírito e o poder de Deus. E para poder governar a consciência do povo, procurou o apoio do poder secular. Daí resultou o papado, uma igreja que dirigia o poder do Estado e o usava para favorecer os seus próprios fins, especialmente na punição da heresia. Para os Estados Unidos formarem uma imagem da besta, o poder religioso deve dirigir o governo civil, a tal ponto que a autoridade do Estado também seja usada pela Igreja para realizar os seus próprios fins. Sempre que a Igreja conseguiu o poder secular, empregou-o para castigar a discordância às suas doutrinas. As igrejas protestantes que seguiram os passos de Roma, formando aliança com os poderes do mundo, têm manifestado o mesmo desejo de restringir a liberdade de consciência. Dá-se um exemplo disto na prolongada perseguição aos dissidentes feita pela Igreja Anglicana. Durante os séculos XVI e XVII, milhares de ministros não conformistas foram obrigados a deixar as igrejas e muitos, tanto pastores como povo em geral, foram submetidos a multa, prisão, tortura e martírio. Foi a apostasia que levou a Igreja dos primeiros tempos a procurar o auxílio do governo civil e isto preparou o caminho para o desenvolvimento do papado, a besta. Disse Paulo que havia de vir a apostasia e manifestar-se o homem do pecado. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3. Assim, a apostasia da Igreja preparará o caminho para a imagem da besta. A Bíblia declara que antes da vinda do Senhor existirá um estado de decadência religiosa semelhante à dos primeiros séculos. Quando chegarem os últimos tempos, hão de vir momentos difíceis. Os homens serão egoístas, interesseiros, pretensiosos, orgulhosos, rebeldes para com Deus, desobedientes aos pais, mal agradecidos e descrentes. Serão gente sem amor nem espírito de colaboração. Hão de acusar-se uns aos outros e serão desonestos, desumanos, inimigos do bem,
traidores, insolentes, duros de entendimento e mais amigos dos prazeres do que de Deus. Viverão as aparências da religião, mas sem aceitar a sua verdadeira força. Está escrito em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 1 a 5. Porém, o Espírito Santo diz claramente que nos últimos tempos alguns deixarão a fé para prestar atenção a espíritos mentirosos e seguir doutrinas do demónio. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Satanás operará com grande poder por meio de falsos milagres e prodígios. Utilizará todas as artimanhas do mal para enganar os que se perdem, por não terem apreciado nem aceitado a verdade que os podia salvar. Por isso, o Senhor permitiu que fossem dominados por uma força enganadora, que os leva a acreditarem na mentira. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 9 a 11. Quando for atingido este estado de impiedade, ver-se-ão os mesmos resultados que nos primeiros séculos. A vasta diversidade de crenças nas igrejas protestantes é considerada por muitos como uma prova decisiva de que nunca se conseguirá fazer qualquer esforço para se obter uma uniformidade obrigatória. Há anos, porém, que nas igrejas protestantes se vem manifestando um poderoso e crescente sentimento a favor de uma união baseada em pontos comuns de doutrinas. Para conseguir essa união, deve necessariamente evitar-se toda a discussão sobre assuntos em que não estejam todos de acordo, independentemente da sua importância do ponto de vista bíblico. Charles Beecher, num sermão pronunciado em 1846, declarou que o ministério das denominações evangélicas protestantes não só é formado sob terrível pressão de mero temor humano, mas também vive, move-se e respira num meio totalmente corrupto, e que cada instante apela para todo o elemento mais vil da sua natureza, a fim de ocultar a verdade e curvar os joelhos no poder da apostasia. Não foi desta maneira que as coisas se passaram com Roma? Não estamos nós a fazer e a seguir o mesmo caminho? E o que vemos precisamente diante de nós? Outro concílio geral, uma convenção mundial, uma aliança evangélica e um credo universal. Quando, pois, nos esforços para se obter uma completa uniformidade, ela for conseguida, haverá apenas um passo para que se recorra à força. Quando as principais igrejas dos Estados Unidos da América, ligando-se em pontos de doutrinas que lhes são comuns, influenciarem o Estado para que imponha os seus decretos e apoie as suas instituições, a América do Norte protestante terá então formado uma imagem da hierarquia romana e o resultado inevitável será a aplicação de penas civis aos dissidentes. A besta de 2 chifres faz com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Está escrito em Apocalipse capítulo 13, versículos 16 e 17. A advertência do terceiro anjo é: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus. A besta, mencionada nesta mensagem, cuja adoração é imposta pela besta de 2 chifres, é a primeira, ou a besta semelhante ao leopardo do capítulo 13 de Apocalipse, o papado. A imagem da besta representa a forma de protestantismo apóstata que se desenvolverá quando as igrejas protestantes procurarem o auxílio do poder civil para a imposição dos seus dogmas. Resta definir ainda o sinal da besta. Depois da advertência contra o culto à besta e à sua imagem, a profecia declara: aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Como os que guardam os mandamentos de Deus são assim colocados em contraste com os que adoram a besta e a sua imagem e recebem o seu sinal, é claro que a guarda da lei de Deus, por um lado, e a sua violação, por outro, deverão assinalar a distinção entre os adoradores de Deus e os da besta. A característica especial da besta e, portanto, da sua imagem é a violação dos mandamentos de Deus. Diz Daniel a respeito da ponta pequena: o papado cuidará em mudar os tempos e a lei. Daniel capítulo 7, versículo 25. E Paulo intitulou o mesmo poder o homem do pecado, que deveria exaltar-se acima de Deus. Uma profecia é o complemento da outra. Unicamente mudando a lei de Deus é que o papado se poderia exaltar acima de Deus.
Quem quer que conscientemente guarde a lei assim modificada estará a prestar suprema honra ao poder pelo qual se efetuou a mudança. Este ato de obediência às leis papais seria um sinal de submissão ao Papa em lugar de a Deus. O papado tentou mudar a lei de Deus. O segundo mandamento, que proíbe o culto às imagens, foi omitido da lei. E o quarto foi mudado de modo a autorizar a observância do primeiro dia em vez do sétimo, como sábado. Mas os adeptos do Papa alegam como razão para omitir o segundo mandamento que ele é desnecessário e que está incluído no primeiro, e que estão a apresentar a lei exatamente como Deus queria que ela fosse compreendida. Essa não pode ser a mudança predita pelo profeta. É apresentada uma mudança intencional com deliberação. Cuidará em mudar os tempos e a lei. A mudança do quarto mandamento cumpre exatamente a profecia. Para isto, a única autoridade alegada é a da Igreja. Aqui o poder papal coloca-se abertamente acima de Deus. Enquanto os adoradores de Deus se distinguirão especialmente pelo respeito ao quarto mandamento, uma vez que este é o sinal do seu poder criador e testemunha do seu direito à reverência e homenagem do homem, os adoradores da besta se alentar-se-ão pelos seus esforços para derrubar o monumento do Criador e exaltar a instituição de Roma. Foi através da sua atitude a favor do domínio que o papado começou a ostentar arrogantes pretensões. O seu primeiro recurso ao poder do Estado foi para impor a observância do domingo como o dia do Senhor. A Sagrada Escritura, porém, indica o sétimo dia e não o primeiro como o dia do Senhor. Disse Cristo: o Filho do Homem é Senhor até do sábado. Marcos capítulo 2, versículo 28. O quarto mandamento declara: o sétimo dia é o sábado do Senhor. E pelo profeta Isaías o Senhor lhe chama o meu santo dia. Isaías capítulo 58, versículo 13. A alegação tantas vezes feita de que Cristo mudou o sábado é refutada pelas suas próprias palavras. No seu Sermão no Monte disse: não pensem que eu vim acabar com a lei de Moisés ou com o ensino dos profetas. Não foi para isso que eu vim, mas para lhes dar cumprimento. Saibam que enquanto o céu e a terra existirem, nem uma letra, nem sequer um acento se hão de tirar da lei, sem que tudo se cumpra. Por isso, quem desobedecer ainda que seja a um só destes mandamentos mais pequenos e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Mas aquele que obedecer à lei e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será tido por grande no reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículos 17 a 19. É um facto geralmente admitido pelos protestantes que as Escrituras não autorizam, em parte alguma, a mudança do sábado. Isto está plenamente declarado nas publicações editadas pela Sociedade Americana de Tratados e pela União Americana das Escolas Dominicais. Uma dessas obras reconhece o completo silêncio do Novo Testamento no que respeita a um mandamento explícito para o domingo ou a regras definidas para a sua observância. Outro diz: até ao tempo da morte de Cristo nenhuma mudança tinha sido feita no dia, e pelo que se depreende do relato sagrado, eles, os apóstolos, não deram nenhum mandamento explícito a ordenar o abandono do repouso do sétimo dia e a sua observância no primeiro dia da semana. Os católicos romanos reconhecem que a mudança do sábado foi feita pela sua Igreja e declaram que os protestantes, observando o domingo, estão a reconhecer o seu poder. No Catecismo Católico da Religião Cristã, em resposta a uma pergunta sobre o dia a ser observado em observância ao quarto mandamento, faz-se esta declaração: enquanto vigorou a antiga lei, o sábado era o dia santificado. Mas a Igreja, instituída por Jesus Cristo e dirigida pelo Espírito de Deus, substituiu o sábado pelo domingo. Assim santificamos agora o primeiro dia e não o sétimo dia. Domingo quer dizer, e agora é, dia do Senhor. Como sinal da autoridade da Igreja Católica, os escritores adeptos do Papa citam o próprio ato da mudança do sábado para o domingo, que os protestantes admitem, porque guardando o domingo reconhecem o poder da Igreja para ordenar dias santos e impor a sua observância sob pena de incorrer em pecado. O que é, pois, a mudança do sábado, senão o sinal da autoridade da Igreja de Roma ou o sinal da besta?
A Igreja de Roma não renunciou às suas pretensões à supremacia, e se o mundo e as igrejas protestantes aceitam um dia de repouso da sua criação e ao mesmo tempo rejeitam o sábado bíblico, acatam virtualmente estas pretensões. Podem alegar a autoridade da tradição e dos pais da Igreja para a mudança, mas ao fazerem isso ignoram o próprio princípio que os separa de Roma, de que a Bíblia e a Bíblia só é a religião dos protestantes. Os adeptos do Papa podem ver que se estão a enganar a si mesmos, fechando voluntariamente os olhos para os factos em relação ao caso. À medida que o movimento em favor do repouso dominical obrigatório ganha terreno, eles alegram-se na certeza de que, por fim, todo o mundo protestante será reunido sob a bandeira de Roma. Os romanistas declaram que a observância do domingo pelos protestantes é uma homenagem que prestam, mesmo sem quererem, à autoridade da Igreja Católica. A imposição da guarda do domingo por parte das igrejas protestantes é uma obrigatoriedade do culto ao papado, à besta. Os que, compreendendo as exigências do quarto mandamento, preferem observar o sábado falso em lugar do verdadeiro, estão desta maneira a prestar homenagem ao único poder que o ordenou. Mas no próprio ato de impor um dever religioso por meio do poder secular, as próprias igrejas formariam uma imagem à besta. Daí a obrigatoriedade da guarda do domingo nos Estados Unidos da América equivaler a impor a adoração da besta e da sua imagem. Mas os cristãos das gerações passadas observaram o domingo, supondo que dessa forma estavam a guardar o sábado bíblico. E hoje existem verdadeiros cristãos, em todas as igrejas, não exceptuando a comunhão católica romana, que creem sinceramente que o domingo é o dia de repouso divinamente instituído. Deus aceita a sinceridade de propósito dessas pessoas e a sua integridade. Quando, porém, a observância do domingo for imposta por lei e o mundo for esclarecido relativamente à obrigação do verdadeiro sábado, quem então transgredir o mandamento de Deus para obedecer a um preceito que não tem maior autoridade do que a de Roma, honrará desta maneira mais o papado do que Deus. Prestará homenagem a Roma e ao poder que impõe a instituição que Roma ordenou. Adorará a besta e a sua imagem. Ao rejeitarem a instituição que Deus declarou ser o sinal da sua autoridade e ao honrarem em seu lugar a que Roma escolheu como sinal da sua supremacia, os homens aceitarão de facto o sinal da fidelidade para com Roma, o sinal da besta. E só depois desta situação estar assim plenamente exposta perante o povo e este for levado a optar entre os mandamentos de Deus e os dos homens, é que então aqueles que continuam a transgredir hão de receber o sinal da besta. Na mensagem do terceiro anjo está contida a mais terrível ameaça que já foi dirigida aos mortais. Deverá ser um terrível pecado que acarreterá a ira de Deus, sem mistura de misericórdia. Os homens não devem ser deixados na ignorância relativamente a este importante assunto. A advertência contra esse pecado deve ser dada ao mundo antes da aplicação dos juízos de Deus, para que todos possam saber por que razão esses juízos são infligidos e tenham a oportunidade de escapar. A profecia declara que o primeiro anjo faria o anúncio a toda a nação e tribo e língua e povo. A advertência do terceiro anjo, que faz parte da mesma tripla mensagem, não deve ser menos difundida. É representada na profecia como sendo proclamada com grande voz por um anjo que voa pelo meio do céu e se imporá à atenção do mundo. No desfecho desta controvérsia, toda a cristandade estará dividida em duas grandes classes: os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, e os que adoram a besta e a sua imagem e recebem o seu sinal. Embora a Igreja e o Estado reúnam o seu poder para obrigarem todos, quer sejam grandes ou pequenos, ricos ou pobres, livres ou não, a receberem o sinal da besta, o povo de Deus, no entanto, não o receberá. O profeta de Patmos contempla os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham as harpas de Deus, e cantavam o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Apocalipse capítulo 15, versículos 2 e 3.